A paz do Senhor Jesus. Eu estava aqui meditando a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, quando aqui eles narram a morte de Judas. Em Atos diz que ele se precipitou-se e as suas entranhas foram partidas e assim ele morreu, e Mateus diz que ele se enforcou. Mas o que me chama a atenção aqui, nessa passagem, não é a morte de Judas. Porque Judas tinha tudo para dar certo. Judas era o homem de confiança. Mas como Davi disse, que até o meu amigo íntimo, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Judas foi aquele amigo que só era amigo para Jesus. Jesus era amigo dele, mas ele não era amigo de Jesus. Isso é um detalhe que não vou entrar, porque muitas vezes nós somos muito amigos e não é recíproco essa amizade. Mas Judas chegou a se decepcionar com ele a ponto de tirar sua própria vida. Mas Jesus morre, ressuscita, e o evangelho é pregado, e precisavam agora substituir a Judas. E a Bíblia fala que eles oraram a Deus. Levaram 2 homens, levaram José e levaram Matias, para que fossem apresentados como aquele que substituiria Judas, o substituto de Judas. E diz a Bíblia que eles oraram a Deus. Eles oraram, eles buscaram ao Senhor. E oraram dizendo: Senhor, tu que sonda coração, tu que conhece coração, mostra-nos quem é que eu posso separar para ficar no lugar de Judas. O que me chama a atenção aqui é porque eles oraram a Deus. Porque Deus sonda coração, Deus sonda a mente, Deus conhece. Hoje, infelizmente, a maioria das igrejas, quando elas estão enchendo muito, os líderes ficam meio desesperados, querendo consagrar obreiros. E muitas vezes não oram, não buscam, mas fazem por conveniência. Está faltando, vamos colocar, vamos tampar o buraco. E às vezes colocam pessoas em funções que elas não foram chamadas para ser. E confiam cargos, ministérios, responsabilidade para pessoas que não têm chamada. A princípio pode ter até um crescimento. Mas depois que tem o crescimento, aquela pessoa que não tem a chamada, ela não vai saber lidar com as situações adversas que virão. Então aquela obra que começou muito bem, começa agora a fracassar. Então não se impõe um obreiro, um irmão, para uma função que ele não foi. Tem um irmão na minha igreja que ele fala sempre um versículo que eu acho muito forte. Cada um fique na vocação que foi chamado. E é uma realidade. Nós temos que ficar na vocação que fomos chamados. E quando você é colocado na vocação que tu é chamado, as coisas crescem. E chamaram José, o sobrenome justo, e chamaram Matias. Pelo nome de José, as pessoas já colocariam: poxa, camarada, só pelo sobrenome, nós vamos colocar ele. Mas Deus sonda coração, Deus sonda mente. E Deus falou: não, chama Matias. E Matias foi separado, foi escolhido em oração. O que eu quero dizer para mim e para você? Fique na vocação que foi chamado. Se alguém quiser colocar um peso maior que tu pode suportar, diga não. Porque não está envolvido só a sua vida, não. Está envolvida a sua casa, a sua família. Se tu é casado, a sua esposa. Se tu é casada, o seu esposo, seus filhos. Que quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Dizer não é covardia, não. É reconhecimento. Eu não carrego um peso que eu não posso suportar. Recebi uma palavra linda uma vez, que foi me dito: João, existe o peso da bênção.
bênção pesa. E se tu não souber lidar com ela, tu se perde. E eu guardei essa palavra no meu coração. Até as bênçãos têm peso. O que eu quero dizer para mim e para você: fique na vocação que foi chamado. Não aceite uma chamada por conveniência. Porque não tem ninguém para fazer, vou te botar para fazer. Não faça. Diga não. Não dá para mim. É melhor do que você botar a mão onde você não alcança. Eu não sei por que essa palavra, eu espero que seja só para mim. Mas se você também estiver enquadrado nisso, alguém estiver colocando um peso para você que você não sabe que tu não vai suportar, em nome de Jesus, ora ao Senhor e pede uma direção, porque não está envolvido só a sua vida, está envolvida a vida da sua família. Que Deus possa abençoar a sua vida. Saiba que ninguém é insubstituível. Judas foi substituído. Eu posso ser, você pode ser, mas tem um que não: Jesus de Nazaré. Esse sim, ele é insubstituível nas nossas vidas. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus.